Bom dia, povo da página Teu Ser de Vida. É motivo de alegria poder deixar mais uma reflexão para você, que você venha meditar e saber que Deus é aquele que tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Ele tem nos protegido e tem nos amado. E eu quero deixar uma passagem aqui do nosso irmão Tiago, onde Tiago ele fala sobre os doentes. Tem pessoas que estão doentes na carne, tem pessoas que estão doentes na alma, no espírito. E essa ajuda somente na clínica da alma, que é a igreja, que há um tratamento. Porque eu sempre digo que igrejas, né, o templo, nós somos templo, nós somos igreja, saindo de quatro paredes, né? Porque a igreja ela fica lá, as paredes. Mas aqui é o apóstolo, nosso irmão Tiago, ele diz assim no versículo 5, do 14 ao 16, ele diz assim, ó. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, né? Então, meu irmão, se estiver alguém doente, nós devemos chamar os presbíteros. Nós podemos chamar o irmão na fé, aquele que nós vemos Cristo nele. Porque às vezes, eu vi outro dia uma passagem que falava assim, tem pessoas, tem vasos, né, de Deus que você às vezes olha e você vê a grandeza de Deus sobre a sua vida. Já tem outros que ele até parece, eles falam bonito, se vestem bonito, mas só em capa, entendeu? Tem vaso, quando você vai escolher um vaso para você colocar na sua estante da sua casa. Você pega o vaso, olha ele todinho para ver se não tem trinca, para ver se não está rachado, né? Isso é o que nós fazemos quando nós temos a consciência. Nós olhamos para uma pessoa, a Bíblia diz que nós devemos fazer prova dos profetas. Fazei prova dos profetas. Eu gosto muito disso, de saber quem é a vida. Não é para especular a vida de ninguém, mas eu procuro saber, porque cristão, servos de Deus, eu conheço por atitude. Só dizer assim, eu sou cristão, né? Eu sou crente. Crente todo mundo é, eu sempre falo isso nas minhas pregações. Mas quando alguém é servo de Deus, você conhece pelas suas maneiras de falar, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Tem maçã que você compra na feira, ela é linda, mas quando você morde, está toda estragada por dentro. Ela tem uma aparência de bonito, mas está podre por dentro. A mesma forma somos nós. Se nós não vigiarmos, nós temos uma capa de servos, mas somos só aparência. E a Bíblia diz que nós devemos olhar. Tem pessoas que são, né, um vaso bonito pela capa. Ele se parece crente dentro da casa do Senhor, mas o testemunho que dá fora, misericórdia. Crente tem que ter testemunho, porque o seu testemunho, meu irmão, ele vai salvar vidas aí fora. O seu testemunho de vida, de quem você, a transformação que Deus fez em você foi tanta que as pessoas falam assim, essa pessoa foi mudada, eu também vou ser mudada. É isso que é testemunho de servos de Deus, né? E aqui o nosso irmão Tiago, ele diz, está alguém entre vós doente? Nós conhecemos muitos doentes na fé, decepcionado, às vezes foi traído, às vezes teve uma amargura, o seu pai falou palavras tremendas. Essa pessoa está doente na alma. Tem palavras que dói mais do que um tapa. Tem palavras que me marcaram, palavras de pessoas que me acusaram de algo, que me feriu tanto, que machucou tanto. Se não fosse Deus na minha vida, eu estava remoendo isso até hoje. Mas glória a Deus, porque, meu irmão, lá em 1 João
Diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que lançar fora. Nós confessou, perdoou, mas aqui precisa, no 16, de confessar as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá vendo que coisa linda? Às vezes você vai e procura alguém, mas você tem que procurar alguém que você vê cristão nele. Uma pessoa que é exemplo de vida, né? Porque eu sempre digo, quer conhecer um verdadeiro servo de Deus, procure com seus vizinhos. Procure com o vizinho. Você quer conhecer um profeta, esse que se diz profeta, vá lá no vizinho dele e procure quem é ele. Aí você vai descobrir se ele é um servo de Deus ou ele simplesmente é um crente. Porque eu sempre falo, servos de Deus dá testemunho de cristão. Crente não liga com isso não, crente faz todas as coisas, por isso que hoje em dia está dessa forma. O evangelho, as pessoas que lê Bíblia, que tem o entendimento da palavra, ela conhece quem é cristão e ela conhece quem é crente. Entendeu? Então existem pessoas que se vestem como crente, mas não é crente pelas suas atitudes. Então vigie, por isso que diz aqui, procure, né? No 15. E a oração, olha só, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoado. Glória a Deus, tá vendo? É isso, é cristianismo. Isso é evangelismo. Isso é evangelho, é poder de Deus. Por isso que você tem que ser um servo de Deus, meu irmão. Diga assim, eu sou um servo de Deus. Eu dou testemunho de servo de Deus. Porque quando você nega Cristo. Quando você dá um mau testemunho, você está negando a Cristo. E pecado, meu irmão, é pecado. E a multidão de pecado é perdoada aqui, ó. Quando nós procuramos alguém, né? Alguém você precisa desabafar para alguém. Alguém que é cristão, alguém que é servo. Não procure crente, procure servos de Deus para você desabafar. E em nome de Jesus você vai dar testemunho. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.